Pôs a caneca. Me fala pra seguir o Me Fala. Mostra a caneca e manda seguir o Me Fala. Olá, doutora Pauliane. É porque, assim, às vezes extrapola o tempo, né? A gente vai conversando e É verdade. devia ter um É cronômetro porque aqui nas lives. quando o papo é bom, né? Não tem jeito. Ele é inesgotável. É verdade. Olha só, doutora Pauliane, tem uma pergunta aqui bem interessante também, que é de Josevaldo. Ele está aqui presente na nossa live. Eu quero mandar um abraço para ele, é servidor lá da Univasf. Ele é esposa de Nusa. E ele está perguntando, só os adultos podem ter melasma ou crianças também podem ter melasma? Não, normalmente o melasma acontece após os 25 anos. Porque, como a gente falou, esse fator hormonal está envolvido. Então, é uma patologia de adultos mesmo. Dificilmente o melasma aparece antes dos 25. Então, mais a partir dos 25, dos Isso. 25 anos, né, a pessoa tende a ter. Crianças não tem. Não tem Adolescentes, melasma. muito raramente adolescente, né? Porque aí já tem o fator hormonal, mas as crianças não. Melasma não é uma Temos... patologia das crianças. Ah, legal. Então, temos aqui uma pergunta também bem interessante de Kátia Duarte, que ela pergunta, pele negra ou branca, tem alguma diferença na eficácia do tratamento de melasma? Os negros muitas vezes têm um pouco menos, assim, né? Eles têm já um componente de melanina muito importante que os protege muito de muitas coisas, né? Inclusive eles têm mais colágeno, tem menos câncer de pele. Em relação, se o paciente com pele negra, que também pode ter melasma, se ele desenvolver, na verdade, em relação à pele negra, não. O que a gente vai ter que ter muito cuidado na pele negra é em relação aos procedimentos, né? Porque uma pele morena, uma pele negra, ela tende a pigmentar normalmente mas após alguns procedimentos. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Em relação à resposta do melasma ao tratamento, vai variar muito de acordo com aquela localização, aquela classificação que a gente falou, de superficial, profundo, assim como nos outros pacientes. Mas uma pele É. negra, uma pele morena, a ressalva em relação aos cuidados durante, na escolha do procedimento e no pós-procedimento, para o paciente não ganhar, além do melasma, uma hipercromia pós-inflamatória que possa, enfim, trazer dor de cabeça aí. Certo. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é de Denise. Denise, ela pergunta, como tratar as cicatrizes de acne e não piorar o melasma, se a pessoa tem cicatriz de acne e melasma? A gente falou um pouquinho, né, a questão, já falei de cicatriz de acne da outra live, vai, Patrícia, já é Vamos outra, fazer outra, né, com cicatriz de acne, até porque é um assunto realmente também bastante, que mexe bastante com a autoestima. Acne e cicatriz de acne. E a principalmente gente, mulheres que estão na live. A é, acne mulher adulta. Gente, eu tive, o ano passado, foi assim, uma novela para eu me curar dessa acne hormonal, né? Que é, no caso, a acne da mulher adulta que eu tive e fiz um tratamento com a doutora Pauliane e foi um tratamento um pouco, né, complicado, porque é uma acne que dói, que coça. Eu tive também incomoda a muito, acne da mulher adulta. É. incomoda muito. Então, depois a Em gente já marca relação, outra live. em relação à cicatriz de acne e melasma, é como a gente estava conversando. Tem que se ter cicatriz de acne, pessoal, só se trata com procedimento. Então, muitas vezes o paciente está com acne e a gente vai explicar para ele. A gente vai tratar a acne, porque a gente não deve colocar, né, o carro na frente dos bois, eu falo assim para o paciente. Então, a gente trata a acne, resolve a doença inflamatória, que é a acne, e em seguida a gente vê o que foi que ficou de cicatriz. A cicatriz de acne é um mundo, ela é classificada em diversos tipos. Para cada tipo, a gente vai ter um tratamento que é mais eficaz. Então, existe uma gama de procedimento para cicatriz de acne maior ainda do que a gente tem para melasma. Então, realmente, a gente tem que avaliar bem esse tipo de cicatriz depois de uma acne já controlada para a gente começar o tratamento. E aí é isso, assim, no caso da cicatriz de acne, o que vai melhorar é procedimento. Então, tem paciente que fica triste porque ele acha que vai passar um creminho, né? E aquele buraquinho ali vai sair, vai resolver, e isso não acontece. Por isso que a gente fala assim, priorize tratar sua acne, né? Não queira ter cicatriz. Porque tratar a cicatriz de acne é muito mais difícil, muito mais doloroso, né?
muito mais oneroso do que tratar a acne em si. Então, a gente hoje corre contra o tempo, o Roacutan, né, que o Matheus tomou. Muita gente morre de medo do Roacutan e a gente diz assim, não tem, eu digo para os meus pacientes, não tenham medo de tomar Roacutan, tenham medo de ter cicatriz de acne, né? Porque o Roacutan Verdade. é um remédio que a gente tem há anos, a gente sabe de tudo que ele pode causar. Então, o tratamento, claro que é uma medicação super potente, tem que ser muito bem acompanhada, mas se uma pessoa que vai, a gente vê mensalmente o paciente, a gente controla aquilo tudo de perto para que o paciente não tenha problema. E aí a cicatriz de acne ficando, realmente tem que ser procedimento. Então, paciente que tem melasma e cicatriz de acne, que foi a pergunta, normalmente para a cicatriz de acne a gente começa com procedimentos que a gente diz que são ablativos, né? Porque a ideia na cicatriz de acne é que a gente produza um colágeno potente para fazer com que aquela superfície da cicatriz que está lá embaixo, ela vá subir e a cicatriz fique menos aparente. Então, a gente tem algumas opções, o IPCA, por exemplo, com o protocolo de injúria profunda, né? É totalmente diferente do protocolo de IPCA para cicatriz de acne. A gente tem que anestesiar a região, com anestesia mesmo infiltrativa. A agulha de 2,5, né? Que a gente mais usa é de 2,5, a maior. E aí, a injúria profunda, a gente causa realmente aquela púrpura, né? O paciente sai com curativo, mas é um procedimento que muitas vezes traz resultados bem satisfatórios. E é um dos que a gente mais escolhe quando o paciente tem as duas coisas. O laser ablativo, por exemplo, que não é o laser do melasma, né? Laser, pessoal, existe um monte de laser, né? A gente tem uma plataforma de laser, cada ponteira é um comprimento de onda diferente, com indicações completamente diferentes. Então, a gente falou que o laser do melasma é um laser que switch, né? Que o laser é muito bem tolerado, a gente nem fala da tolerância do laser, mas ele só dá uma esquentadinha, é super tranquilo. O laser para cicatriz de acne é um laser ablativo. E aí, ele causa uma agressão maior da pele. E aí, realmente, pacientes que têm melasma e fazem laser ablativo, eles podem piorar. Lembra que a gente falou que no início todos os lasers pioravam o melasma, né? Então, tem que ser uma avaliação muito criteriosa, porque, como a gente falou, o melasma é uma manchinha muito sensível. Então, tudo que você irrita demais aquele melasma, ele tem um efeito rebote, e ao invés de ajudar, vai piorar, realmente. Outra pergunta aqui de Micaela Bezerra. Mulheres trans que têm pelos no rosto, ou seja, barba, e fazem depilação a laser ou luz pulsada, podem aumentar o melasma? A luz pulsada pode piorar o melasma, sim, né? A gente também falou nisso, que no início os lasers e a luz pulsada, ela foi até tentada há um tempo com um protocolo para melasma já há muito tempo, hoje a gente praticamente não faz mais. Então, a luz intensa pulsada, ela pode piorar o melasma, sim, se a região for a mesma. O laser de iodo, até um pouco menos, né? Tem que se ter muito cuidado só em questão de queimadura, né? Porque o paciente já tem melasma. O paciente que tem melasma, ele tende a hiperpigmentar já. Então, se queima aquela região, ele hiperpigmenta e às vezes junta com aquela mancha do melasma. Mas a luz intensa pulsada, ela pode piorar o melasma, sim. Certo. Pessoal, só um lembretezinho enquanto rola as perguntas. Segue lá o Me Fala Real, tá, pessoal? Aqui no Instagram, que é o nosso, as lives vão ser lá, né? É porque a gente está ainda nessa transição. Outra pergunta, doutora Pauliane. Paulo Lima pergunta, a questão alimentar interfere no escurecimento do melasma ou não? Não tem muita relação, não. Não tem muita relação de você comer, diferente da acne, né? Que a gente sabe que alguns alimentos podem piorar. Mas para o melasma não tem muita relação, não. Tem outra pergunta aqui, que é uma pergunta de Silvia. Silvia Letícia. É verdade que após a menopausa, o melasma fica mais claro? Depois que a mulher entra na menopausa? A gente falou que o melasma tem muito essa questão hormonal, né? E aí, quando você tem uma falência ovariana, que é o que acontece na menopausa, você tem uma queda ali dos estrogênios. Por isso que tem aquelas manifestações da menopausa de ressecamento vaginal, né? Toda aquelas sintomatologias. Então, se a gente falou que às vezes aquele melasma é alimentado pelo hormônio, né? Pelo estrógeno, quando você entra na menopausa, às vezes acontece sim, do melasma ficar mais clarinho. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Denise pergunta, é verdade que o uso do ácido tranexâmico em comprimido é ótimo para o tratamento do melasma? A gente falou um pouquinho do tranexâmico, né? E é muito importante essa pergunta, vejam só. O tranexâmico, ele pode ajudar, existem vários trabalhos em andamento, alguns que já saíram,
nos melasmas que tem um componente vascular importante. Então, entendam, né? Foi o que a gente falou. Melasma normalmente é um aumento da produção da melanina, que é o pigmento da pele. E existem algumas pessoas que têm, a gente vê examinando a mancha, a gente consegue visualizar que aquele melasma tem um componente vascular importante e aí o tratamento muda. Então, o tranexâmico, ele é uma medicação, inicialmente ele foi tentado topicamente e ainda hoje é utilizado, e mais recentemente o oral, que na verdade o tranexâmico ele existe para outras patologias, tá? Então, assim, tá se tentando tranexâmico para melasma com componente vascular, mas muita atenção. Primeiro tem que se ver se realmente o componente vascular tem que se ter um atendimento para ter uma prescrição adequada. Porque o tranexâmico, ele é um medicamento trombogênico, então ele pode trazer grandes complicações numa pessoa, por exemplo, que queira tomar, eu acho que o meu melasma tem vasinho, eu vou tomar. Então, de forma alguma, é muito arriscado isso, tá? Mas ele é usado sim, hoje ele é muito estudado para isso, né? E já se está usando na prática clínica em casos selecionados. Tem outra Quando o pergunta aqui da paciente Fernanda. não tem contraindicação ao uso. Muito Então, é importante. mais quando o melasma é um melasma vascular, né? Com Que tem componente vascular. vascular. Normalmente, quando o componente vascular, claro que também tem melanina, né? Mas é porque a gente Sim. vê que tem, além da melanina, muito vazio naquela região. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Fernanda Marins. É possível ter melasma a partir de 50 anos? Possível uma coisa que pode desencadear melasma nessa idade é a terapia de reposição hormonal, né? Então, algumas mulheres hoje em dia se faz muito menos, né? Porque já se viu que pode trazer vários problemas a terapia de reposição hormonal. Mas aí, como a gente falou, a gente volta à questão hormonal do melasma. Então, mulheres que na menopausa, por exemplo, vão fazer terapia de reposição hormonal, elas podem começar a ter a mancha por conta da. É como se fosse o anticoncepcional da fase reprodutiva, né? Então, por conta do estrogênio da terapia de reposição hormonal, tá? Então, pode sim, por esse motivo, principalmente. Então, pessoal, eu vou pedir mais uma vez a vocês que sigam lá, ó, Me Fala Real, tá? Aqui no Instagram, que as próximas lives vão ser lá. Eu vou ver a disponibilidade depois com a doutora Pauliane para no próximo mês, né? Que a doutora Pauliane tem uma agenda bem cheia também. Para no próximo mês a gente fazer uma live sobre acne e cicatrizes de acne. Doutora Pauliane, tinha uma pergunta aqui, que era da Betânia, que ela perguntou: a senhora já está atendendo normalmente? Vejam, a gente tem muito critério no atendimento hoje em dia, né? A gente não É, mas quer foi uma papai. preocupação muito grande para as pessoas não se exporem realmente a esse risco da contaminação pelo vírus. Então, em junho, a gente ficou, na verdade, durante esse período inteiro, desde março até o início de junho, atendendo só as urgências, né? Porque sempre tem paciente com Sim, dermatite, porque a gente entendeu que se a gente não atendesse no consultório, eles vão acabar parando na urgência, que é muito pior. Então a sim. gente ficou esse período inteiro atendendo só as urgências, a gente sempre se comunicava via se realmente era urgência. Aí a partir de junho a gente começou, foi autorizado, na verdade, voltar com algumas consultas eletivas, então a gente começou, alguns pacientes que estavam realmente há um tempão querendo vir, doutora, não dá mais para esperar, a gente voltou. Mas assim, aí a gente ainda está com horários reduzidos, observando bem, porque aqui na nossa região, na verdade, a interiorização da pandemia está acontecendo agora, né? Então, na verdade, está tendo um aumento de casos, a gente está acompanhando bem isso. Então, a gente está com horário reduzido, está atendendo, mas com horário reduzido, orientando bastante o paciente. É um protocolo inteiro de biossegurança, tanto para o paciente ir para o consultório, quanto o nosso do consultório. Então, hoje é todo um protocolo de avental descartável entre um paciente e outro, limpar, higienizar a sala, com todo cuidado, tá? Então a gente tá vendo, mas a gente tá acompanhando. Se realmente aqui os casos começarem a aumentar muito, a gente entende que é um risco a pessoa estar saindo, então a gente prefere cancelar novamente as eletivas. Certo. Mas no Então, momento pessoal, a gente vai deixar. vocês podem começar a agendar, né? Mas não a curto prazo, né? Deve estar uma listazinha. Eu mesma estou nessa listazinha aí de espera, né? Uma listazinha, né? Mas acho que até o próximo mês, né? Então, Vai aí dar certo. agora, doutora Pauliane, eu vou querer fazer um ping-pong rapidinho, que é o ping-pong não me fala, certo? Então, Pronto. esse Vamos ping-pong lá. aqui é bem. Gente, não é focado tanto no melasma, mas é um ping-pongzinho bem legal. Me fala aí, Nossa, doutora Pauliane. Protetor solar com cor ou sem cor? com cor. Certo. Peeling químico ou laser? Depende do objetivo.
Objetivo, uma pele mais bonita, uma pele mais luminosa, uma pele com menos mancha. Muitas vezes os dois. Como eu falei, o melhor resultado é a associação de procedimentos. Então vamos lá. Ela nesse ping-pong aí, ela ficou batendo na trave. Vamos lá. É porque em alguns pacientes você vai ter uma resposta melhor com pílio e outros com laser. E se você fizer os dois, muitas vezes você vai ter uma resposta ainda melhor. Então, realmente não dá para escolher. Pronto, então vamos lá. Ácido retinóico ou ácido glicólico? Para rejuvenescimento, retinóico sem dúvida nenhuma. Para hidratação, glicólico. Certo. Vitamina D da luz do sol ou vitamina D em cápsulas? Patrícia, isso dá outra live. Olha, isso aqui ping-pong é esse? Pois é, vamos lá. O povo quer saber. Não, Me fala aí. Vitamina D é com a produção do sol, a nossa exposição no deslocamento do dia a dia é suficiente na grande maioria das pessoas. Não precisa ficar se expondo, torrando, ou se expondo muito, né? Os pacientes que têm dosada a vitamina D baixa, principalmente a população de risco, idosos, obesos, gestantes, aí sim eles vão repor vitamina D. Mas é em casos selecionados. No dia a dia, para a população em geral, a exposição ao sol que a gente faz, mesmo usando o seu protetor direitinho, mas aí o braço, eu sei que as pessoas não aplicam direito, não reaplicam. Sim. Então, normalmente, essa exposição nossa de deslocamento em tempos fora da pandemia é suficiente para a gente manter, na grande maioria. A gente mora num país tropical, né? Então, normalmente é suficiente, tá certo? E não precisa, pelo amor de Deus, ficar lá meio-dia torrando no sol para produzir vitamina D. Então, pessoal, lá, a gente já... Continue. Sim, era esse o ping-pong, né? 5 colocações. E aí, como você já respondeu, eu só tenho agora a lhe agradecer, né, Pauline, por essa live. Eu amei. Foi fantástica, realmente. Agradecer aqui a todo mundo que participou. Léo, Kátia, Paulinho, Nancy, Ketúcia, minha querida, Ana Edileto, todo mundo que está aqui, Ana Isabel, Micaela, né? Todos vocês que estão aqui sempre nas nossas lives, Osevaldo, Betânia, Karina, Gabriela, tanta gente que eu não vou dizer o nome de todo mundo, porque assim, eu agradeço até a divulgação que vocês fazem também, pessoal, através das redes sociais. Acho fantástico isso de vocês repostarem. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, né? E aí dizer que próximo mês eu vou tentar outro momento com a doutora Pauliane para a gente falar sobre acne e as cicatrizes de acne, certo? E aí agradeço a presença de todos. Eu que agradeço o convite, adorei, foi maravilhosa a nossa live, né? Foi um bate-papo bem gostoso, a ideia é que seja assim mesmo. Espero que tenhamos esclarecido aí as várias dúvidas, né, das pessoas. E vamos tentar, sim, outra live, tá bom? Obrigada. Pessoal, olha só, vamos seguir a doutora Pauliane. O Instagram dela é @paulianesampaio. Ela sempre está dando várias dicas para a nossa pele e para nós nos cuidarmos mais, né, em termos de processos dermatológicos. E vamos sempre seguir pessoas que têm conhecimento mesmo e seguem os protocolos, né? Certo? Aqui está perguntando. Doutora, sorteio uma avaliação. Seguem lá, pessoal. @Pauliane Sampaio. Patrícia, uma caneca. Certo, pessoal. A caneca é essa. Nas próximas lives já vou providenciar para a gente sortear. Pode marcar, pessoal. A gente vai avaliar com todo prazer. Assim, Pronto, Patrícia sabe que a gente recebe todo mundo lá com o coração aberto. Sim, com muito amor e com muito carinho. Doutora Pauliane atende todo mundo bem, sem pressa. Não é aquelas consultas tipo... mal olha para a cara do paciente, não. Doutora Pauliane, ela faz realmente uma avaliação. E ela atende, pessoal, em Petrolina, na Life Center, que é ali próximo ao Yacht Club. E é preceptora, como eu falei aqui, do Hospital Universitário da Univasf, certo? Então, pessoal, vamos prestigiar lá o Instagram da doutora Pauliane Sampaio e também o do Me Fala Real, tá, pessoal? Doutora Pauliane, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, que ficaram até agora com a gente. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente noite, tá certo? Amém. Boa noite. Boa noite. Beijo para todos.